Divina misericórdia, divina misericórdia. Mais vinho, né? Então nós devemos tudo a ela, Nossa Senhora, que Deus misericordioso faça com que ela seja cada vez mais e mais e mais e mais e mais de luz, de luz, dona de luz, né? E Jesus querido e amado, que está aqui com todos nós, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que Ele esteja conosco, que Ele possa ver todos os nossos corações e atender os nossos pedidos. Pedimos a Jesus pela alma do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Pedimos a Ele, pela misericórdia dele, que nos providencie o novo Papa, de acordo com o coração dele. Como ele falou, né, com o Padre São João Paulo II, é um sacerdote de acordo com o meu coração. E que seja de acordo com o coração de Jesus, o nosso próximo Papa. É o que todos nós já colocamos nas mãos de Jesus e que nós imploramos a todo momento por ele. Ele coloque a sua igreja de acordo com a sua santa vontade. Rezamos pela salvação das almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelos agonizantes no dia de hoje. Rezamos por todos aqueles que pediram orações para nós, pelos nossos apóstolos, por todos os nossos apóstolos doentes, e por todo o pedido que reside no coração de cada um de nós, pelo Padre Alex, que pediu oração. Jesus o abençoe e o proteja, e que continue sempre sendo esse Padre maravilhoso que ele é para Jesus, que fortifique ele em sua saúde. Por todos os padres, pelo clero, né, por todos eles, na graça de Deus. E por todos aqueles que esperam a graça de Jesus Cristo, por todos que colocaram seus pedidos nos nossos oferecimentos. E assim nós iniciamos, Vera. Pai nosso. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Me ajuda, que deu um branco. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço
o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Maritza. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divinidade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Oremos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável, o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Padre Miguel Sopótico, rogai por nós. Podemos rezar também a oração que Jesus ensinou a Santa Faustina. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós continuamos em nossa oração. Amém, amém. Como dizemos agora novamente, né, o pessoal começa a entrar para a nossa formação. Muitas pessoas entram agora porque eles estão vindo do serviço, não deu tempo de chegar, então 8 horas eles entram porque sabem que agora nós começamos a nossa formação. E depois eles acabam assim, rezando antes ou depois também o terço da misericórdia. Né? E nós aqui estamos iniciando, então, o nosso dia de hoje, a nossa formação. Eu até estou consertando uma situação hoje, que nós fizemos a 9ª, né? E depois acabamos fazendo a 11ª e a 10ª ficou no meio. Uai, mas cadê? Né? E aí, até a Thelma, que está lá nos Estados Unidos, ela falou, escuta, Filipe, você pulou a 10. Aí também foi a menina também lá do Rio Grande do Sul também, ela falou, Filipe, você não fez a 10. Então, o pessoal está atento, viu? E eu fiquei feliz. Aí hoje também a Lili me ligou, falou, Filipe, você não vai fazer a 10? Eu falei, tem razão, vamos fazer a 10 primeiro, depois a gente segue na 12, né? Ficamos assim, mas se nós formos observar, não deveria ter acontecido isso. Mas também não tem problema, porque a gente observa que, como eu sempre falo, cada tema, ele é contido em si mesmo. É uma formação do outro, está firmando o outro, mas ele também está contido, o seu início e o fim dentro dele. Então, de maneira que deu para nós voltarmos hoje e fazermos a nossa 10ª formação. A Adriana, ela vai nos ajudar hoje. A Adriana, ela é do Rio de Janeiro, ela vai ler para mim, né, Adriana? Fala boa noite para o pessoal, fala um oi. Oi, gente, boa noite, Afife. Boa noite, querida. Hoje vai ser leitura com sotaque carioca. Ah, que bom. Que bom. Hoje nós temos o Rio de Janeiro, né? Então, eu agradeço muito às meninas que rezaram o terço, que Deus abençoe, que Deus as proteja. E eu peço a Jesus Cristo que nos abençoe o nosso dia de hoje, a nossa reunião, a nossa formação, que nos oriente, que o Espírito Santo venha falar em nós, para que nós saibamos falar e refletir sobre aquilo que Jesus quer que nós reflitamos, né? Não da nossa boca, não da nossa mente, mas aquilo que o Espírito Santo nos traz. Então, Jesus Cristo nos abençoa, nos proteja, nos ilumine, a todos nós que vamos falar, e a todos nós que vamos entender, que vamos compreender, e que nós também possamos estar todos ajudando, participando, né? Fazendo, por exemplo, uma formação, uma representação, fazermos uma partilha, fazermos a parte do terço. Nós somos uma comunidade, aqui nós somos todos iguais, não tem ninguém melhor que o outro, ninguém sabe mais que o outro. Nós todos estamos aqui pedindo ao Espírito Santo que venha agir em todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre a sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje eu achei engraçado que a Vera enroscou no mesmo lugar que eu sempre enrosco, né, Vera? Alguém me ajuda? Eu não sabia se eu acudia ou se eu dava risada, porque é o mesmo lugarzinho. É que a gente começa a fazer a oração, né, eu creio, você se enfia, tudo assim, se concentra tanto para estar rezando com Jesus, ali, tal, chega num ponto, meu Deus do céu, cadê o resto? Cadê o resto? Então, me acontece sempre isso, viu, Vera? É muito engraçado, mas acontece sempre. Eu dou até risada. Mas, Desculpa. É muito engraçado. Mas vamos lá começar, gente. Então, agora todos nós vamos fechado, só eu e a Adriana com o microfone aberto. Não é por causa de ouvir voz, é porque às vezes dá microfonia, né? E às vezes pode atrapalhar. Então, eu estou aqui em Presidente Prudente. O pessoal que não me conhece, eu sou a Fife. Nós estamos juntos na Divina Misericórdia, eu, a Lili, a Eliana, o Ivo, a nossa turma aqui, já desde... Eu estou tocando junto com ele desde 2010, né? Nós somos consagrados em 2013, né? E nós estamos aqui já, fazemos parte da coordenação diocesana, e estamos levando os cenáculos da nossa região, a nossa região aqui, da nossa diocese, a Diocese de Presidente Prudente, já tem quase 600 consagrados, né? Todos assim, trabalhando firmemente. Todo ano nós fazemos o nosso congresso e o pessoal participa, e o pessoal se doa a maneira que pode, né? Então, nós estamos procurando fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, né? Começamos esse nosso cenáculo online já há 4 anos, nós começamos na época da pandemia, e depois continuamos, alguma turma foi terminando, foi conseguindo voltar no presencial. Aí o padre Marcos falou que a gente poderia voltar no presencial, mas aí nós falamos assim, não vamos voltar, porque nós temos muitos irmãos que estão perdidos nesse Brasil todo aí, e às vezes estão sozinhos no local. Às vezes é só um perdido aí numa cidade, numa fazenda, né? Então nós continuamos. E graças a bondoso Deus, eu acho que dá para contar numa mão só as vezes que eu faltei. Faltei por ocasião da minha cirurgia, né, Lili? E graças a Deus nós estamos aí firme. Quando um está aqui, o outro socorre, e nós vamos tocando o barco. Graças a Deus. Tenho Jesus aqui grandão, aqui do meu lado, ó, quem não conhece meu Jesus, a ele aí, né? Esse quadro aqui é maior que eu. E nós vamos seguindo com a graça dele. Hoje nós vamos colocar aqui a formação de hoje, que ela é muito linda, viu, gente? Hoje nós temos o amor mais forte do que a morte. Deixa eu pôr aqui antes que cobre. Toda vez que eu vou abrir aqui, eu já abri. O amor mais forte do que a morte. Essa aqui é uma aula que tem uma formação que eu sempre gosto muito de falar, porque a gente acaba vendo, sabe? Quem é Deus, né? E quem nós somos perante o amor de Deus. Então, nós podemos começar a ler. Eu vou fazer a entrada aqui do primeiro. Pode começar, Adri. Vamos lá. Objetivo do encontro: conceber como, por Jesus, Deus não somente perdoou o pecado, mas restituiu a nossa vocação primitiva, tornando-nos capazes de amar e a participar no amor de Deus. A dimensão divina da redenção não se verifica somente em ter feito justiça do pecado, mas também no fato de ter restituído ao amor a força criativa, graças à qual o homem tem novamente acesso à plenitude de vida e de santidade que provém de Deus. Da encíclica, né? Rico em Misericórdia. Rico em Misericórdia, do São João Paulo II, né? Então, é igual para você, essa lição, essa formação, não é lição, não é escola, né? A professora acaba falando lição, né? A nossa formação é uma formação muito importante para nós ficarmos refletindo sobre quem é Deus, sabe?
porque às vezes dá vontade de falar assim, olha, Deus não existe, não é possível, quer dizer, não é possível que ele exista. Tal é o grau de, sabe, de poder, de amor, de doação, de concepção, sabe, numa profundidade, de imensidão, não tem jeito de nós podermos, assim, qualificar Deus, a não ser assim. Quem é Deus? Deus é o amor. Deus é o amor. Acho que o que mais qualifica Deus na nossa cabeça é a palavra amor. Deus é o amor. Vamos continuar a primeira, e aí eu vou querer explicar aqui nessa seguinte já a situação que é melhor aqui. Pode ler, por favor. Sagrada Escritura. Nisto consiste o amor, né? Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Vede que prova de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Romanos, lê esse pedacinho, depois eu vou voltar. Foi com efeito quando éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem do bem, haja talvez alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos salvos da ira. Vai acabar o restinho, né? Pode ler o restinho. Pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Amém. Voltamos aqui. Eu quis dar uma lida completa nessa escritura, para a gente poder estar agora discutindo um pouquinho sobre ela. Nessa carta de 1 de João, mesmo no capítulo 3, no capítulo 4, ela vem nos demonstrar o que eu falei, do amor de Deus, né? Então, nós podemos buscar lá na concepção do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, quando ele fez o homem e a mulher, o paraíso que ele deu ao homem e à mulher, tudo que ele concedeu na vida e tudo o que poderia dispor para eles na vida que Deus deu. Infelizmente, o homem, eu acho que hoje, nós que convivemos nessa época, eu acho que nós entendemos muito bem como era Adão, né? Que tipo de gente era Adão, que tipo de gente, desculpa de falar assim, mas é verdade, que tipo de gente era Maria, aliás, desculpa, perdão, era Eva, né? Era Eva, porque tudo que Deus deu tudo para eles, mas infelizmente eles incorreram em pecado. Mas por causa de quê? Por causa de satisfação pessoal, por causa de poder, por causa de querer ser igual, né? E aí nós vamos ver essa querência de igualdade a Deus por toda a criação, por todos nós, por toda a formação de todos os tempos. E eu penso assim, Deus, a partir do dia que ele colocou Adão e Eva fora do paraíso, que ele pediu para eles se retirarem, fazendo um grande favor, ele já começou a pensar como fazer para trazer
eles para perto do amor de Deus e compreender que eles deveriam ser os filhos que Deus quis que eles fossem, que Deus queria dar tudo para eles de presente, amor, paz, tranquilidade, saciados, tudo dentro de Deus. Mas por aí, então, nós vemos assim, todos os profetas que passaram pela história, todos aqueles que Jesus pediu, mandou atrás dos homens, mandou tentar salvar. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver tudo aquilo, né, que Jesus, que Deus fez através de todo esse tempo para trazer o homem para perto de si. E aí, o que acontece? A maior demonstração de amor que Deus nos deu foi quando ele mandou seu filho Jesus. Foi quando ele chegou em Maria, e é como se ele falasse para ela assim, olha, você quer ajudar eu a salvar o mundo? Você quer colocar um filho no mundo para eu poder tentar salvar de novo? Eu quero mandar uma pessoa, um ser humano, que é igual a vocês, para vocês poderem ver que ele é o Filho de Deus, e que vocês são filhos de Deus, só que vocês precisariam estar limpando esse coração, limpando a sua vida, para que você pudesse prosperar na vida eterna, onde Deus arrumou o lugar para você ficar, que era o paraíso, né? Então, é assim, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele que nos amou. Porque somente um amor igual a Deus é que poderia pegar e pôr ali a sua sementinha, formar um ser humano, fazer para o mundo, passar por tudo aquilo que Maria passou, que José passou, e foge para cá, e vai para lá, e volta para cá, e vai para o Egito, e volta para Jerusalém. A gente vai observando toda a vida que foi aquilo, tentando fazer com que aquela obra pudesse chegar onde Deus queria que aquela obra chegasse. O amor de Deus não é um sentimento que nós cultivamos, porque diz, eu amo a Deus. Não, espera aí, é Ele que te ama, porque praticamente o nosso amor é uma consequência daquilo que Ele fez por nós. Olha aqui, ó. É um ato de ação e sacrifício. Deus nos ama e nos dá a vida através de Jesus, o que é muito mais do que o nosso amor por Ele. A morte de Jesus é apresentada como a prova máxima do amor de Deus. Por quê? Porque, como a gente coloca aqui, que Deus deu seu Filho para Ele poder sofrer tudo aquilo que praticamente nós deveríamos sofrer e poder nos justificar perante Deus. O que mais Deus gosta, depois nós vamos ver lá no diário, o que mais Jesus gosta que a gente medite sobre a paixão dele. Por quê? Porque toda a paixão que Jesus passou, só tem uma palavra, amor. Amor. Ele viveu tudo aquilo que ele viveu, ele ensinou tudo aquilo que ele ensinou, porque ele sabia que ele tinha que explicar tudo e depois morrer e mostrar na paixão dele o que é o sofrimento que um ser humano igual a eles estaria sofrendo, deixando a sua divindade para sofrer na carne do homem aquilo que ele sofreu por nós. Ele não tinha necessidade disso. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, é um só, nós sabemos. E eles é o amor verdadeiro. É eles que são capazes, né? É capaz, o Deus uno é capaz de fazer tudo aquilo que pode fazer por nós. O texto enfatiza, essas aqui são as coisas que eu fui estudando à tarde, colocando, para a gente poder lembrar, porque às vezes eu começo a fugir daquilo que eu quero explicar. O texto enfatiza que a nossa capacidade de amar não é a origem do amor, mas sim a consequência do amor de Deus por nós. Que o amor, que o sacrifício de Jesus que foi dado na cruz. E nós somos praticamente a consequência, né? Nós somos a razão pela qual somos perdoados. A cruz de Jesus, a morte dele, é a razão do nosso perdão.
esse computador, ele passa, às vezes ele vai, não vai, peraí. Vai, meu filho. Perdão, É só vocês que estão aqui, eu Romanos. não falei, né? Primeira Epístola de João, capítulo... Não tem problema, não. Primeiro, não tem problema, não. Aqui em Romanos, foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem, haja sem a gata ali, né? Talvez alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Então, o pecado de Adão e Eva, praticamente, ele se arrastou por toda a humanidade até a vinda de Jesus, até a morte de Jesus. É ali que Jesus resgata. É ali que Jesus nos resgata do pecado de Adão e Eva. É em Jesus, nós resgatamos ali, porque ele se deu por nós. E aí, o que eu coloquei aqui, ó? A morte de Cristo nos liberta do pecado. Cristo já não morre e nós também não podemos mais viver no pecado. Nós estamos, aonde fomos limpos? No nosso batismo. No batismo, nós somos demonstrados como filhos de Deus. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus através do batismo. E, praticamente, ali, todo ser humano, ele está sendo encaminhado pelo caminho que Deus fez para o ser humano trilhar. Ali nós vimos os mandamentos da igreja, nós vimos tudo aquilo que Moisés colocou como mandado de Deus, nós temos os mandamentos que regem a nossa vida. Então, se nós fomos perdoados, se fomos reconhecidos como filho de Deus no nosso batismo, dali para frente, quem quis seguir como filho de Deus, está seguindo. E o que nós queremos fazer com isso? Nós queremos viver como Deus deu a vida para nós vivermos, mas só que nós estamos querendo viver essa vida, pensando na vida eterna. Porque com a morte, Jesus venceu a morte, ele acabou com a morte. Então, nós temos praticamente, nessa morte, uma passagem dessa vida para a vida eterna. Jesus é a demonstração que ele acabou com a morte. É a morte do nosso espírito que existia, a morte da nossa vida que existia. Quando? Quando em pecado que nós estivemos. Nós estivemos, sim, porque estiveram aí todos os nossos antepassados, né? Todos nós temos um antepassado nessa época que Jesus morreu, na época que Adão viveu, da época que eles erraram. Nós viemos desse duo ali. Nós que somos aqui é porque viemos deles, né? Cristo já não morre, nós também não podemos mais viver no pecado, porque ele foi superado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. O batismo nos permite viver uma vida nova, como eu falei para nós, né? Eu já expliquei que eu penso assim, muitos, a maioria de nós tiveram pecados, né? E muitos se conservaram no pecado, mas muitos souberam enxergar o pecado que viviam, souberam se pôr aos pés de Jesus, souberam se reconhecer seus pecados, se arrepender de seus pecados, e souberam renascer em Jesus. E dessa feita, depois que nós renascemos em Jesus e reconhecemos e nos forçamos a viver aquilo que Jesus pregou para nós, aqui agora, eu praticamente digo assim, seria a nossa conversão, né? E, de fato, aquele que se converteu em Jesus Cristo, dificilmente ele volta a pecar. Dificilmente. Pode, sim, fazer muitas coisas, como eu também faço. Ultimamente eu ando assim, muito sem paciência, eu ando muito nervosa, eu ando muito brava, eu ando muito esquecida. Eu ando um pouco de tudo ultimamente. Mas isso aí é uma coisa que eu reconheço, que eu vou para os pés de Jesus, que eu vou para os pés do Padre, e peço perdão, e me reconheço, e estou lutando para cada vez eu conseguir melhorar um pouco mais na minha vida, se eu quiser encontrar com Ele. Ele está lá. Eu quero ir lá. Então, esse eu quero, vai ser eu que vou ter que fazer a minha vida para poder corresponder ao amor que Jesus mostrou por nós, por mim. Vamos em frente.
o catecismo. O catecismo número 602. Deus o fez pecado por causa de nós. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte. Eis porque, como por meio de um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Carta aos Romanos, capítulo 5, 12. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Ele que não conhecera o pecado, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu fui buscar no 2 Coríntios, então está aqui, né? Aquele que não conheceu o pecado, pelo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós estamos vendo que o catecismo, ele explica, ele troca em miúdos, vamos dizer assim, os evangelhos, né? E a carta que nós lemos agora, a carta de São João, e aqui praticamente na carta de São Pedro também, né? Deus fez pecado por causa de nós, os pecados dos homens depois do pecado original são sancionados pela morte. Eis porque, como por meio de um homem o pecado entrou no mundo, quer dizer, por meio de Adão ele entrou no mundo, o pecado. E pelo pecado também entrou a morte, né? Porque praticamente aonde nos leva o pecado nos leva à morte. E aí o que acontece? Pela ressurreição de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, ele nos livrou da morte do pecado. E nós passamos a poder viver a nossa vida de acordo com como Deus prescreve para nós vivermos. Agora vocês veem, ó. Fostes resgatados da vã maneira de viver herdada de vossos pais pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por nossa causa. Outro dia eu falei para minha neta, que é novinha, né? Eu falei para ela assim, você sabe quem que é o cordeiro? Olha, você sabe quem que é o cordeiro de Deus? Eu estou falando para você ficar... Ela olhou assim como que me indagando, né? Jesus, mas por quê, né? Fui beber água e engasguei. Então eu falei para ela, é bom nós lembrarmos, né? O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que foi imolado por nós. E quem que é o Cordeiro imolado por nós? É o Filho de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque na Antiguidade, no Velho Testamento, ofereciam ao Deus um sacrifício. E ali, como era para Deus, eles procuravam o melhor carneiro, né, a idade de 1 ano, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, sem nada. Algo perfeito para poder oferecer para o perfeito, né? E aí, porque depois, quando Jesus morreu, não houve mais nenhum oferecimento a Deus que fosse oferecer um carneiro, oferecer uma pomba, oferecer, né? Não existe mais isso. Por quê? Porque o maior sacrifício do mundo, o maior carneiro do mundo em sacrifício foi seu próprio filho. Então não tem nada, não existe nada no mundo que supere a oferenda maior que foi dada por Jesus para Deus, que ele é o Cordeiro de Deus. Então, isso aí é bom nós sabermos, que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro imolado. É através dele que Deus perdoou os nossos pecados, que perdoa, né? A gente fala muito assim, que Deus, ele é muito justo, então, sim, ele tem a justiça. Só que nós vimos que a misericórdia é o maior atributo de Deus. O amor e a misericórdia. Então, é nessa lição de Jesus se doando por nós, é que nós vemos a amplitude, a imensidão do amor e misericórdia de Deus. Que a gente até fala, nossa, mas se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Sim, tem pessoas que na última hora de morrer,
ela se arrepende dos pecados dela e pede perdão para Deus. E Deus vai e perdoa. É lógico que nós resgatamos, como diz a outra lição, resgatamos do fogo, né? Resgatamos na ferro, a fogo, nossos pecados perante Deus. Mas é igual a gente fala, quem vai para o purgatório já está salvo. Porque se vai para o purgatório é porque não vai para o inferno. Se não vai para o inferno, então está salvo. Como dizer assim, mais dia, menos dia, a gente chega lá, né? Então, tomara que a gente consiga recuperar as nossas perdas, os nossos pecados aqui na Terra, para vivermos menos tempo assim, nesse sofrimento de um purgatório, né, gente? Isso é verdade. Enviando, você vê Jesus, os pecados do homem que se seguiram ao pecado original foram castigados com a morte, né? Enviando o seu próprio filho na condição de escravo, Jesus praticamente ele veio como escravo no mundo, né? Que era de uma humanidade decaída, né? Nosso povo era desse jeito, era decaído, era escravo, era né, tudo já voltado para a morte por causa do pecado. Aí que nós temos a segunda de Coríntios colocada aqui. Deus fez o pecado por amor a nós, para que em Cristo Jesus nos tornássemos justos aos olhos de Deus. Então, por isso que eu falei para vocês que essa é uma das lições mais, mais sublimes, mais linda. E nós vamos ver lá para frente ali, como eu falei novamente, em Santa Faustina, como Jesus, ele fica assim, complacente, feliz, quando ele observa que a gente reconhece o sofrimento dele, reconhece o sacrifício dele por nós, né? Podemos seguir. Diário de Santa Faustina, 186 e 187. Disse-me hoje Jesus, desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual está inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando, de coração contrito e confiante, rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Esta pequena prece é a seguinte: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É nessa passagem de Santa Faustina que eu falei, né? Que Jesus, olha que compreenderás o amor dele, né? A amplitude, né? Um pouquinho da amplitude, porque é muito mais do que a gente pode pensar. Quando você pensar na paixão dele. Isso é algo que a gente tem que pensar assim, está rezando o terço da misericórdia? Vai refletindo na paixão de Jesus. Está rezando os terços dos mistérios dolorosos? Reflete na paixão de Jesus. Está rezando os luminosos? Sim. A festa, a transfiguração? Então, sim. Então aproveita e reza ali, tudo aquilo que Jesus viveu de maravilhoso, quando ele veio para a Terra, dos milagres, de tudo, vejam ali o quanto ele sofreu em consequência de tudo aquilo que ele trouxe para nós, né? Então, refletir sobre a paixão de Jesus e pedir misericórdia para ele, é para Jesus que eu observo assim, o que ele mais gosta que a gente reflita. Assim, quer dizer, você refletindo na paixão de Jesus, não quer dizer que você está repetindo, você sofreu, né, Senhor? Nossa, mas foi difícil, você sofreu. Não, você está refletindo que tudo aquele sofrimento, ele fez por amor. Você tem que refletir o amor dele em você. É muito amor, é muito amor, é muito amor. Então dá até para nós pensarmos isso aí, até como palavras que nós podemos dizer para as pessoas que está em depressão. Pessoas que estão em depressão, que normalmente a pessoa que está em depressão, ela pensa assim que ela não é amada, que ela é esquecida, que Deus não existe, que Deus não pensa nela, que Deus não abre o caminho dela, que ninguém gosta dela,
entendeu? E aí você demonstra para ela todo o amor que Jesus tem por ela. E o quanto vale a pena ela lutar por ela. Porque a partir do momento que você luta pela tua vida, você está lutando por aquilo que Jesus queria dar para você. A vida, o amor, a alegria, a satisfação, a felicidade. É isso que Jesus quer nos dar. É isso que ele quis nos dar quando ele trouxe tudo para nós. Não existe ninguém que nos ame mais que a Jesus. E aí, quando eu falo para vocês assim, sabe, às vezes a pessoa fala assim, mas tem que rezar. Eu falo assim, gente, a oração da misericórdia aqui, ela não pertence ao texto da misericórdia. Eu quero dizer assim, essa oração aqui é uma oração muito grande, muito importante, muito profunda. Ela sozinha por si, quando você pede por um doente, você pede por um agonizante, você pede por aquele que precisa da misericórdia de Jesus, como, por exemplo, quando Santa Faustina estava lá na cabeceira do homem, que ela foi transportada em espírito por Jesus, chegou lá, ela viu o quantos espíritos maus que tinha em cima daquele homem para levá-lo embora, e os anjos tentando lutar, e ela chegou e começou a rezar o terço da misericórdia. Então ela rezou, qual a oração que ela rezou primeiro, que Jesus falou, reza a oração que eu te ensinei, é essa aqui, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Essa oração, você demonstra a confiança que você tem, que a pessoa às vezes também tem e não está percebendo, e ela precisa sobressair essa confiança para Jesus saber, Senhor, eu confio em vós, eu sei que o Senhor é o dono da vida, eu sei que o Senhor é o dono da salvação, eu sei que o Senhor pode me salvar, eu sei que o Senhor pode me levantar, eu sei que o Senhor pode me curar. Por quê? Porque Ele falou, confia em mim, fala que confia em mim, eu faço tudo o que for necessário para te levantar, para te curar, para te fazer feliz. Então, essa oração, ela é muito importante. Ela, por si só, tem toda a sua valoração. Então, não há necessidade de dizer assim, porque tem que rezar. Tem um padre que eu já vi, ele reza as Ave Maria, reza ó sangue, água, reza as Ave Maria, ó sangue, água. Não, essa oração, ela, por si só, já é uma grande oração. E tem que ter o seu lugar, assim, de visão, de importância, de querência, sabe? Então, ela não vem ao final do terço. Ela é uma oração que eu sempre rezo, que eu sei que vocês sempre rezam, independente de conseguir rezar o terço. Que vocês veem lá, depois que nós fomos aprender sobre a reza do terço, vocês vão ver que lá ele fala assim, quando não tiver condição de rezar o terço às 3 horas, quando você tiver, não tem como rezar, leva o pensamento a mim, leva o pensamento à minha paixão. Fala mentalmente, Jesus, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você demonstrou ali, olha, jorraste do coração de Jesus, está lembrando do sacrifício dele na cruz, o sangue que saiu dele na cruz, o sofrimento dele, está pedindo misericórdia, falando que confia nele. Então, é bom para nós vermos a importância que nós temos para dar a essa oração. Eu já rezei essa oração na cabeceira de muitos agonizantes. Muitos agonizantes. Que Jesus pede para ir rezar. Vamos lá. Diário de Santa Faustina, passagem 304. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por esse livro que abristes diante dos olhos da minha alma. Esse livro é a vossa paixão que assumistes porque me amastes. Aprendi nele como amar a Deus e as almas. Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, quão poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor. Ó, como é grande o fogo do amor mais puro que arde em vosso sacratíssimo coração. Feliz a alma que compreendeu o amor do coração de Jesus.
Então, meu telefone sumiu aqui. E que às vezes eu fico sem a leitura aqui. Essa é a última, não. Pode ler. As passagens 1761 e 1762 do diário. Minha filha, considera hoje a minha dolorosa paixão em toda a sua imensidade. Medita de maneira como se ela tivesse sido empreendida exclusivamente por ti. Quando comecei a mergulhar na paixão divina, entendi o grande valor da alma humana e toda a maldade do pecado, e reconheci como não sei sofrer. Para ter mérito pelo sofrimento, vou me unir nele estreitamente com a paixão de nosso Senhor, pedindo a graça para as almas agonizantes, para que a misericórdia de Deus as envolva nesse importante momento. Olha, vocês veem, eu estou querendo pegar aqui, que meu filme fechou, porque aí eu ia ver esse finalzinho aqui, que estava, aqui fica a figura na frente, não consigo enxergar toda ela, né? Olha aqui. Minha filha, considera hoje a minha dolorosa paixão em toda a sua imensidade. Medita de maneira como se ela tivesse sido empreendida exclusivamente por ti. Acho que é uma coisa assim que a gente nunca pensou, né? A gente pensa assim, por toda a humanidade, né? Mas só que eu faço parte dessa humanidade e praticamente eu estou viva, eu estou aqui com vida, saúde, com tudo, justamente porque Jesus viveu essa paixão dele, né? E olha para você ver, o amor dele é tão grande, que ele alcança toda a nossa vida, as passagens da nossa vida. E aí a gente vê, sabe, assim, como a paixão dele não é avaliada ao nível que deveria ser avaliada. A gente fica pensando como é que pode existir pessoas que não acreditam em Deus. Como é que não acreditam num Jesus? Um Jesus que viveu aqui, que temos documentações de tudo o que passou, que foi dado, tudo, ele deixou tudo para a gente poder conhecer e saber. Por quê? Deixou por nós que cremos? Não, deixou justamente por aqueles que não creem em nada. Está tudo registrado. Ele esteve aqui. E ele está. Vocês já tiveram a sensação, assim, de ver, assim, de, às vezes, num relance de pensamento, assim, Jesus, na igreja, na hora da missa, na hora da consagração do pão e do vinho, na hora que passa o sacrário, né? Passa Jesus, o Santíssimo, né? Eu acho que muita gente já passou por aquele relance assim, que fala, mas o que eu vi? Ué, parece que eu vi? É algo assim que é extraordinário? É. Mas é possível? É. Porque depende da nossa comunhão com Jesus. No momento, você está numa comunhão tão profunda com Jesus, que você pode visualizar, de repente, na sua mente, né? Você sente a presença dele. E ele fala para nós que vai estar até o fim dos tempos conosco. E eu sei, comigo eu sei que ele está. E por mais pecador que seja um ser humano, que se ele falar, Jesus, acabou, Jesus volta igual um rojão para pertinho dele, não sai de perto dele. É pessoa que durante a sua vida se afastou de Jesus, se afastou de Deus, então ela não sente a presença de Deus, mas ele não abandona ninguém. Eu sempre falo para vocês aqui, e torno a falar, Deus me carregou no colo durante toda a minha vida. Toda a minha vida. E não foi vida fácil, não, mas ele carregou no colo. Todos os momentos que eu penso na minha vida, que eu tive uma passagem difícil,
Ele estava lá. E está com todos nós, a todo momento, a todo segundo da nossa vida. É só nós observarmos e tentarmos estar à altura do amor dele. Sermos merecedores desse amor que ele abre as comportas do céu para dar para nós. Nós temos que mergulhar nessa paixão dele. Porque aí, olha, eu entendi o grande valor da alma humana. Olha aqui, reconheci como não sei sofrer. Isso aí é para todos nós. Eu não sei sofrer. Porque se nós pensarmos em tudo aquilo que Jesus passou, então aquilo que nós sofremos, que se nós estivermos amparados em Jesus, nós vamos passar, que nós não vamos nem perceber que nós passamos pelo nosso sofrimento. Porque Ele nos carrega, Ele nos leva. É por isso que eu falei para vocês que assim, essa é uma formação muito importante para nós refletirmos, sabe? Porque nós estamos vendo, vimos que ele trouxe a sua mensagem para o mundo, que pediu para Santa Faustina, diga ao mundo que eu sou a última tábua de salvação do mundo, mostrou sua mãe, a mãe da misericórdia, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, a festa da misericórdia, que é quando, depois de todo o sofrimento dele, que ele está no céu, ele abre as comportas para doar amor, vida, alegria, abundância, tudo aquilo que você for capaz de abraçar, estando junto com ele. Então, gente, é por isso que eu falei. É muito bom nós refletirmos muito hoje sobre essa nossa formação de hoje. Eu agradeço muito, Adriana, você ter lido para mim. Deus lhe pague, muito obrigada. Desculpa, às vezes eu falo muito, mas eu vou me deixando embalar. Por isso que eu tenho que escrever alguma coisa que eu quis escrever, porque senão, nem o que eu quis escrever eu não falo. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver aqui a nossa partilha. Como podemos entender a redenção pelo sacrifício de Jesus? Somos conscientes do preço da nossa salvação? Como a redenção de Jesus reflete em nossas vidas? Eu vou fechar aqui para eu poder participar junto com vocês. Amém. Ô, Afif, todo mundo adora te escutar, viu? A gente, sabe, eu fico até preocupada, porque às vezes a gente fala demais, mas sabe, acontece... Gente, é tanta coisa de Jesus para a gente falar que a gente não sabe nem o que a gente fala, sabe? E é por isso que eu falei que a gente deixa o coração ir falando, porque ele fala, o Espírito Santo vem falar o que ele quer em nós. Amém, Jesus, amém. Eu agradeço muito a Jesus. Jesus tem feito muito por mim na minha vida. Viu? Vocês viram, as meninas que entraram agora não sabem, mas eu recebi uma grande graça de Jesus, que eu fiz uma cirurgia do pâncreas, e foi tirado a cauda e o corpo do pâncreas porque estava com câncer. Ficou só a cabeça do pâncreas e eu estou aqui, graças a Deus, conseguindo sobreviver numa boa, né, com vida e saúde. E quando eles foram, o patologista foi analisar que tipo de câncer que era para ver o que ia fazer. E no fim, não acharam o câncer. Ele desapareceu. Já descartaram muita coisa de jeito de fazer a análise, mas em milímetro nenhum foi encontrado nenhum câncer. Desapareceu. Então esse foi o último milagre que Jesus fez para mim. Amém. Muito obrigada, Adriana. Deus me pague, querida. Deus abençoe muito, viu? Lili, oi, meu amor. Lili vai nos fazer a partilha, né, querida? Vou então também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É emocionante, né, ver as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. E você com esse milagre, é emocionante, emocionante. A gente viajou, né, como ela disse aí. Nós viajamos aqui, nesse mar de misericórdia, desse amor que transcende tudo, né? É difícil explicar.
Eu falo que a misericórdia é muito difícil você falar sobre misericórdia, você precisa viver para você, talvez, pela tua expressão, você poder tocar o outro, porque ela vai além do nosso entendimento, né? Boa noite para quem, né, não havia chegado a hora que eu cumprimentei. Sou Liliana Branquinho, aqui de Venceslau, vizinha da FIF, e vou comentar, né, a primeira e a segunda questão aí. Vizinha de cidade, né? Vizinha de cidade. Vizinha de cidade, né? Então, como podemos entender a redenção pelo sacrifício de Jesus? Somos conscientes desse preço da nossa salvação, né? Então, como eu disse, né, estamos maravilhados, Deus te abençoe grandemente, a Fifi, estamos maravilhados com a sua exposição. Adriana, a sua leitura, que delícia esse sotaque. E veio, Fifi, veio a sugestão, né? Poderia cada semana um estado fazer a leitura para a gente viajar, né? Estado, por esses né? dialetos. Ai, que legal, né? Bacana. Gostoso, muito gostoso. A Lourdes que lê é do Rio Grande do Sul, a Socorro é da Paraíba, Pernambuco, né? Então, nós estamos rodando. Amém, obrigada. Agradeço o coração a todos eles, viu? Bom, espero que todos tenham sentido o que eu senti, né? Depois desse encontro, veio, assim, nos chamar a atenção sobre o preço da nossa redenção, a questão da meditação sobre a hora, né, que Jesus mais se entregou por nós. A qual nós podemos entender assim, eu rascunhei também para ser mais objetiva, né? Como um ato é uma atitude, uma revelação radical, né? Eu penso que foi o tema da primeira novena, no primeiro dia da novena, uma revelação radical da misericórdia divina, que passou pela cruz, né? Pela paixão. Cristo sofredor sofreu terrivelmente o abandono para demonstrar a todos que Deus, o Pai, nos amou tanto que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse caminho da divina misericórdia, como você disse, Fifi, eu não digo só na Santa Missa, eu digo assim, como a gente sente a presença de Jesus, de Nossa Senhora, dos santos, nos auxiliando nos momentos mais difíceis. A gente sente esse Deus conosco e essa riqueza dessa igreja, e nos dá, assim, todas as condições, eu digo, para que nós possamos ter a nossa salvação e permanecer nesse caminho de santidade. Eu digo que é um caminho de santidade. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então tá. Assim, está lá no início da lição. Deus, por meio de Jesus Cristo, não somente perdoou o pecado, mas restituiu nossa vocação primitiva. Ou seja, filhos capazes de amar, feitos à sua imagem e semelhança, tendo o amor como uma força criativa. Como você disse, se eu tiver que resumir Deus é amor na sua força criativa. Assim, o amor cristão nos dignifica a ter acesso novamente à plenitude da vida, né? A vida de santidade, de tudo aquilo que é bom e que provém de Deus. Portanto, infinito é o ato de amor, de misericórdia, de perdão da parte de Deus, pelo sacrifício por Jesus Cristo, que aceitou, né, livremente esse sacrifício por nós. Agora, a questão é, se somos conscientes disso, eu penso que nós temos que refletir muito, né, sobre a questão da paixão, que foi o tema hoje, que o tempo todo foi falado isso, né, sobre a morte, a paixão, que quer dizer sofrimento, e a morte de Jesus na cruz, conforme ele mesmo, né, ele vai nos pedindo isso.
em várias passagens do diário, como na de 186 e 187, né? Inclusive, ele até fala da oração ao sangue e água, no terço da Divina Misericórdia, durante o qual, assim, a gente suplica pela conversão, pela nossa conversão, conversão dos pecadores, pelos agonizantes, pela confiança que temos na infinita misericórdia dele, né, e do Pai. Então, quanto a isso, cabe, assim, ressaltar, eu penso o seguinte: o terço da Divina Misericórdia é curtinho, 10, 12 minutos. Mas Jesus pretendeu que a gente, assim, o rezasse meditando a sua paixão, né? Por isso que a eficácia de se fazê-lo no horário das 3 horas, que foi quando tudo realmente culminou, né? A fim de que nós possamos atualizar essa paixão, atualizar esse sofrimento e colocar o nosso sofrimento pela nossa conversão, pela conversão do mundo inteiro. Então, a eficácia dessa oração também está nessa entrega e nessa meditação. E como Santa Faustina diz, quando eu medito sinceramente, né, na paixão do meu Senhor, aí que eu vou entender que o meu sofrimento é nada, né? O segundo ponto aí, que você já frisou, que eu queria dizer, é a oração, né, ó sangue e água, assim como está lá na página, né, 71, em que ele diz, né, para rezar pela conversão do pecador, né, e a importância e a eficácia que ela tem. Não é crítica, mas é uma constatação que eu faço, né? Via de regra, vemos assim as pessoas rezando muito rapidamente o Santo Terço da Divina Misericórdia e já anexando essa oração, ela já vai meio que automático, né? Então eu fico pensando, será que tem meditação? Inclusive, uma vez eu senti até um certo espanto quando eu terminei o terço e eu, antes de colocar ó sangue e água, eu fiz, né, esse comentário, né, que é para nossa conversão, é para nossa consagração. Santa Faustina fazia de manhã, né, assim, reiterando a consagração dela a Jesus. E eu percebi, assim, que algumas pessoas até estranharam, como se fizesse ela automaticamente já no terço. Então, inclusive domingo eu vivenciei uma situação dessa. Eu estou fazendo a novena de Santa Teresinha e sempre eu procuro ir às 3 horas. E quando eu cheguei lá, às 5 para as 3, mais ou menos, já estavam quase que terminando o Terço da Misericórdia e já fizeram a oração do ó sangue e água junto. Então, eu estou dizendo, gente, não é uma crítica, é uma constatação, tá? Porque via de regra é o que a gente percebe. E aí eu fico a pensar, né? E a meditação? Será que está se realmente meditando, que está se rezando? Por isso que eu penso assim, que é a consciência de cada um, né? É muito pessoal, né? No coletivo, a gente vê normalmente, assim, muita ansiedade, muita rapidez na recitação do Santo Terço. Agora, quanto à conscientização, eu penso que vai ser de cada um, né? O que a gente percebeu na lição de hoje é que Jesus reitera, ele pede para que se medite a paixão, porque, na verdade, tudo foi feito pela conversão e pela conversão do pecador, né? Então, a eficácia, às 3 horas da tarde, com meditação, é realmente pela e para a conversão dos pecadores e para tudo, né? Ele fala que serve para tudo, segundo a vontade do Pai, né? Então, é isso que eu quero reiterar, penso que vai ser, né? Só Deus é que sonda o coração de cada um, como, assim, essa questão, né? Da conscientização. Se nós temos consciência desse preço, se nós temos, né, se nós fazemos realmente essa meditação para nos conscientizar do preço que foi pago pela nossa salvação. Mas Deus é que sabe, né? Deus é que sonda o coração de cada um.
Amém? Jesus, eu confio em vós. Amém, querida. Muito obrigada. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe muito, viu? Cadê a Vera Maria? Vai fazer a última para nós. Como a redenção de Jesus se reflete em nossas vidas. Essa é a Vera Maria, do Rio Grande do Sul. Abre o microfone, Vera. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou a Vera Maria, do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Já engajado desde 2012 também nesse apostolado da misericórdia. Então, eu vou fazer uma complementação do que a Lili estava falando. Eu quero parabenizar você, a Fifi, e a Lili pela excelente explicação. Eu acho que realmente é um tema que toca muito. E o que ficou para mim da lição que vocês falaram antes da minha partilha é realmente que eu acho que eu não sei sofrer, né? Apesar de todas as experiências colocadas no meu caminho, eu acho que nem na metade do caminho a gente está. Bom, no momento que aceitamos a condição de sermos filhos de Deus e acreditamos na sua paixão, que ele jorrou água que purifica e sangue que lava, como fonte da sua misericórdia, nós participamos da redenção da criação. E através dessa convicção e confiança, reconhecemos através da meditação no coração quanto Jesus nos ama e o seu sangue nos purificou de nossas gerações. Aquelas que tomaram o caminho errante, aí vem a nossa responsabilidade de rezarmos a todos os pecadores, mesmo em situações que não esperamos ou que nos sentimos indignos para essa missão. Mas Deus nos coloca como seus filhos para que possamos nos unir pela oração à redenção de várias maneiras. Jesus já nos salvou, devolvendo-nos a vida eterna por sua redenção. Aguarda o retorno de muitas almas a Deus Pai para que a criação seja restabelecida pelo amor. E aí eu coloco um entendimento muito pessoal. A meditação que Deus nos pede da paixão dele através do terço, das orações, eu acho que ela tem que ser meditada no louvor e não no sacrifício, porque nós não temos nem condições de imaginar o que ele passou por nós, muito menos de mergulharmos numa paixão tão incruenta como ele viveu para nos salvar. Então, a gente tem que louvar pelo que ele nos salvou. E isso consiste na confiança. Então, no momento que a gente está, como se diz assim, louvando a Deus, a gente vai ver que nosso sofrimento realmente não é nada, como não sei se a FIFA ali ou a Lili falou, não é nada. Por quê? Porque a gente tem mania de eu estou sofrendo, que nem Jesus sofreu. Não, nós não sofremos que nem ele. Ele viveu uma paixão incruenta demais, e nós não temos capacidade de nos, como é que eu vou dizer, nos comparar com o sofrimento dele. Então, nós temos mais aqui a aprender a louvar pelo sofrimento dele. Porque eu acho que nenhum ser humano vai chegar ao que ele chegou por toda a humanidade. Né? Então, a nós cabe aceitar, acreditar neste mistério e vivê-lo sob os ensinamentos do Cristo, no tempo que cada um em particular foi determinado por ele. Até que um dia, com a purificação dos purgatórios das almas que chegaram despreparadas, também sejam acolhidas nesta redenção da criação, no tempo de Deus e não no nosso. Isso é muito importante. Então, que possamos entender o tempo de Deus com as nossas limitações e aceitar o que ele tem para nós na nossa caminhada, na nossa vida particular. Amém? Obrigada. Amém, Vera. Obrigada, viu? Muito obrigada. Alguém quer colocar alguma coisa? A Cristiane ou a Maritza quer falar alguma coisa, cumprimentar alguma coisinha muito rapidinho?
ok? Doutora Maritza tinha caído, doutora? Isso. Desculpe. Mas você perdeu a nossa aula, não? Não, só a última parte da senhora Vera. Que pena, Oi? mas tudo bem. Eu estou vendo, quer falar alguma coisa? Quer registrar alguma coisa? Alguma palavra, alguma coisa? Doutora, quer falar alguma coisinha? Não, no momento não. Ah, ótimo. Mas vou preparar-me na próxima oportunidade para contar-lhe a minha experiência com o Senhor da Misericórdia. Amém. Assim como amém. foi algo especial para você, Sim. tenho certeza que todas que estamos aqui temos sentido e continuamos sentindo o amor de Jesus através da misericórdia. Amém, verdade. Isso sim. Muito verdade. Isso. Muito obrigada, viu? Gente, nós já somos 9h10, quase, né? 9h07, né? Então, nossa formação de hoje, graças a Deus, está entregue a Deus, nossos pensamentos, as nossas palavras, né? As nossas reflexões, e que Deus nos dê uma santa noite de descanso, de paz. Eu agradeço a todos a presença, e eu peço a Jesus misericordioso que venha abençoar a todos nós,